pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou apresentar para vocês como é que a derivada primeira da função ela se relaciona com o comportamento desta. Bom, se a derivada primeira de uma função ela for negativa em um determinado intervalo, a função f ela vai ser decrescente nesse intervalo. Se a função se a derivada da função for positiva em um determinado intervalo, a função vai ser crescente nesse intervalo. Agora, quando a derivada primeira da função ela é nula em um determinado intervalo, nós temos que a nossa função é constante. Então, só para ilustrar, nós temos aqui essa reta em azul, ela é a reta tangente ao gráfico dessa função em vermelho, neste ponto aqui. No caso, esta reta em azul, ela é decrescente. Se ela é decrescente, é porque a sua inclinação, o seu coeficiente angular é negativo. E o coeficiente angular de uma reta tangente ao gráfico de uma função, nós sabemos que o coeficiente angular é dado pela derivada primeira da função calculada no ponto. Então, neste caso, nós temos que a derivada primeira é negativa. Então, se a gente olhar aqui para todo x menor ou igual que zero, ou seja, olhando para essa parte aqui da função, nós temos que neste intervalo, x menor que zero, a função ela é decrescente. E, de fato, quando que eu tenho uma função decrescente? Quando eu aumento o x, o y diminui. Então, quando eu aumento o x aqui, o meu y está diminuindo, ok? Então, quando a derivada primeira é negativa em um intervalo, eu tenho que a função ela é decrescente. Agora, se a gente olhar aqui para o intervalo de 0 até mais infinito, ou seja, para todo valor de x maior que 0, nós temos aqui que essa reta em azul é a reta tangente da função e essa reta em azul ela é crescente. Se a reta tangente ela é crescente, é porque o seu coeficiente angular é positivo. Como ela é tangente ao gráfico da função, isso vai implicar que a derivada primeira da função é positiva, ok? Então, neste caso, derivada primeira positiva, função crescente. Função crescente é aquela em que, quando eu aumento o x, os valores de y também aumentam. Agora, no caso em que a derivada primeira é nula, quando a derivada primeira é nula, o que eu tenho é que o gráfico da função é uma constante, O gráfico da função vai ser uma reta paralela ao eixo x, ok? Então, eu posso determinar os intervalos em que a função é crescente ou decrescente olhando para o sinal da derivada primeira da função neste intervalo. E sabendo dessa relação que a derivada primeira tem para descrever aonde a função é crescente ou decrescente, nós podemos encontrar os valores de máximo e mínimo aplicando o que é chamado de teste da derivada primeira. Então, quando que eu tenho que um ponto C ele vai ser um ponto de máximo? Eu vou ter um ponto de máximo quando a minha função ela cresce, chega nesse ponto e começa a decrescer. Então, quando a função passa de crescente para decrescente, eu tenho um ponto de máximo. Eu tenho um ponto de mínimo quando a função ela é decrescente, chega em um determinado ponto, ela começa a crescer. Então, quando a função passa de decrescente para crescente, eu tenho ponto de mínimo. Porém, pode acontecer de eu observar em um determinado ponto, a função ela é crescente, passa por um ponto onde a derivada primeira desse ponto é nula,
só que a partir dele ela continua crescendo. Então, esse ponto C, cuja derivada primeira é nula, porém, para pontos antes dele e depois dele, o sinal da derivada se mantém, eu não posso concluir que este ponto é um ponto de máximo e nem de mínimo. Então, para a gente aplicar este teste da derivada primeira para encontrar pontos de máximo e mínimo locais de funções, nós vamos resolver um exemplo no próximo vídeo.